Botafogo! Coisa que mais me marcou, né, na final, depois da vitória, do gol super legal que aconteceu, eu liguei para ele, né? Quando acabou eu liguei para ele e ele não conseguiu falar, ele chorou, ele devia ter 5, ele tinha 8 para 9 anos de idade. E a primeira vez eu vi ele chorar de emoção, né? E aquilo foi marcante para mim, né? Eu desliguei o telefone e depois a gente fala, ele não conseguia falar, ele começou a chorar de emoção e tal. E eu me lembro que eu dei uma esbarrada, ele acabou caindo com a cabeça no chão, eu não conseguia comemorar porque eu tinha que cuidar do filho. Foi uma certa confusão. E depois daquilo, 2 dias depois eu encontrei com ele, né? Nós fomos ficar juntos, e ele tinha cortado o cabelo lourinho assim, e tinha deixado um alto relevo, uma estrela solitária aqui atrás. Então, não tem nada que marque mais um pai do que um filho realmente demonstrando uma paixão por um time, uma coisa assim que realmente marcou a vida dele. Aí depois que ele estava calminho, eu pude comemorar o título do Fogão. Vai a bola para a área do Santos, expectativa 0-0, a bola pinga. Cabeçada na altura, gol! Haja coração, torcedor botafoguense, depois de 25 anos de espera, o Botafogo empata com o Santos e conquista o Campeonato Brasileiro de 95. Se eu pudesse apontar um ano da minha vida, 95 é um ano especial. Olha, o título de 95 tem um significado especial na vida do torcedor botafoguense, né? Eu até hoje, nas ruas, quando encontro algum torcedor, muitos deles me agradecem. Esse meu triênio como presidente, tudo deu certo. Impressionante. Acho que o esforço que nós fizemos para conseguir a sede de volta, a volta ao General Severiano, fez com que tudo desse certo. Eu liguei no final de 94 para um amigo meu de infância, o Zé Luiz Talarico, vice-presidente de marketing jurídico da Pepsi na época. E eu falei, Talarico, estou aqui no Botafogo agora. Ele falou, eu vi, você é um doido. Eu falei, pois é, cara, agora eu vou precisar de ajuda. Eu falei assim, Miquinha, estamos precisando da sua ajuda, o Botafogo está precisando de um patrocínio, porque eu estou com contas abaixo de 0. Eu falei, olha, tudo bem, vamos marcar então um jogo para eu levar o presidente, que era um italiano, amava futebol, e fomos assistir um Botafogo e Vasco. Deu certo, o Botafogo esse jogo, o Gianni ficou doido, gostou do Botafogo, o Talarico mais doido ainda, e aí marcamos o almoço no dia seguinte, no aterro, no Rios, e fizemos um acordo comercial num guardanapo. E ali assinamos um contrato de patrocínio, um contrato extremamente exitoso, num guardanapo de papel que eu tenho hoje na minha casa, numa moldura com uma recordação assim super especial. E a Pepsi e o 7-Up foram fantásticos nessa conquista, porque foi uma parceria mesmo, começou pela camisa e acabou, além da camisa, eles ajudando a pagar o Túlio, que foi fundamental para aquela conquista. Para a gente, né, que participou daquela época, né, primeiro o grupo como da maneira que foi formado, né? A gente começou a montar esse grupo de 95 meio que desacreditado, com um treinador que veio, né, que na época ninguém conhecia. Perspectivas eram as piores possíveis. E aí eu me lembro de eu chegar na redação e falar, o Botafogo contratou um técnico português. Aí eu falei, pô, técnico português, cara, técnico português, a gente aqui com o nosso preconceito brasileiro em relação ao futebol, né? Aí eu achei, pô, se não for do Sport, do Benfica ou do Porto,
técnico português não quer dizer nada, né? E aí falaram que era o Paulo Autuori, que eu jamais tinha ouvido falar, e ninguém aqui no Brasil, apesar dele ser um carioca, tinha trabalhado aqui em outros clubes, ninguém conhecia direito. Olha, não é um pouco de desconfiança total. Eu nunca tinha ouvido falar no nome de Autuori, e o meu vice de futebol, o Antônio Rodrigues, e uma pessoa que lida com futebol, o Léo Rabelo, sugeriram esse nome. Quando foi no início do Brasileiro, antes um pouco do início, eu conversando do Gotardo, o Gotardo conversando comigo, que o Gotardo tinha trabalhado com ele lá na Ilha da Madeira, né, no Marítimo. E ele falou, pô, o Paulo tá aí, no Brasil, e ele, pô, estaria disposto a ficar trabalhando aqui. Pô, traz o Paulo, que é um senhor treinador, nós vamos ser, nunca esqueci dessa frase, nós vamos ser campeões com o Paulo Autuori. Gotardo, ele trabalha num time menor e tal, digo, traz que a gente vai ser campeão. Você não vai se arrepender. Foi meu primeiro trabalho como técnico principal no Brasil. Passei muitos anos em Portugal. Essas coisas eu sou cabeça fresca para isso. Encaro com naturalidade, eu acho até normal, cara. Talvez se eu tivesse na pele do torcedor, dos analistas, eu também faria a mesma coisa. E aí vieram 3 contratações que definiram todo o elenco e, na minha opinião, foram as melhores contratações que fecharam o grupo e, além disso, acertou o time. Foi o Gonçalves e o Donizete, que vieram do México. O Gonçalves e o Donizete já tinham sido campeões pelo Botafogo em 90, depois foram vendidos para o futebol mexicano. Gonçalves veio para a vaga que era do Márcio Odoro, o Donizete para formar a dupla de ataque com o Túlio e o Leandro Ávila. Eu vim do Vasco emprestado ao Botafogo, né? E foi o Jefferson e o Nelson para o Vasco. E essa oportunidade eu estava meio enrolado com o Vasco, não tinha entrado em acordo, sabe? Não tinha entrado num acordo com o Vasco e apareceu o Botafogo do nada, assim. Pô, tem um Botafogo aí e tal, eu falei, pô, eu vou, eu quero ir. Olha, o início foi muito duro, não tinha nem campo para treinar. Às vezes a gente treinava ali ao redor do Caio Martins, fora do campo, porque o campo estava em tratamento, não tinha o aparador de grama, não tinha quem cuidava, o jardineiro, e salários atrasados. Botafogo não tinha dinheiro, como não tem hoje, devendo como deve hoje. E com toda essa dificuldade o grupo foi se fortalecendo, foi se juntando, né? E quando me perguntam, né, o que marcou, né, realmente foi essa união, esse conjunto que nós tivemos dentro do clube, né, para montar esse grupo e levar, né, com toda a dificuldade até o título. A gente superou realmente as dificuldades dentro e fora de campo. E isso foi um dos aspectos que a gente tem que valorizar e destacar naquela conquista. Mas que tinha uma divisão, isso é explícito. São pessoas que têm um costume, hábitos diferentes de vida, né? E isso nunca também interferiu no rendimento do grupo. O Túlio, a gente não entendia aquele silêncio dele na época. Tinha os jogadores que estavam descontentes, justamente por falta de salário. O Túlio não tinha muito turma, não. O Túlio era meio ele sozinho, assim. O Túlio é um cara que não quer confusão, o dele estava tudo em dia, então ele fazendo gol, estava tudo favorável a ele não queria confusão. Ele não queria se meter no bastidor como a gente se metia, né, de cobrar, de ir atrás. Então a gente, perdendo a força do Túlio, a gente ficava enfraquecido. Então tinha hora que dava vontade de dar uma porrada no Túlio, né? Fora de campo, tratar bem, dizer bom dia, boa tarde, isso já era normal. A gente não podia ter não era obrigado a ter aquela intimidade. Mas dentro de campo, nós mostrávamos que era um grupo unido. E que todo grupo tem as suas divergências internas e aquele grupo superou tudo isso com uma coisa chamada respeito profissional. E aí o Botafogo estreou empatando com Vitória, 2-2 lá no Barradão, ganhava de 2-0, deixou empatar. Aí já começou alguns críticos. Pô, esse Botafogo no Campeonato Brasileiro já sai empatando com Vitória, mas não sabe da dificuldade que é um jogo lá. E no início do campeonato, era difícil da gente achar. O Botafogo entrou no campeonato para disputar para ser campeão. Era difícil. Nós começamos o campeonato, não foi assim 5 rodadas, 5 vitórias, nós andamos empatando, ganhando, perdendo um jogo. Mas aos poucos a equipe foi ganhando uma identidade.
houve 3 jogos muito importantes. O primeiro foi o Flamengo, no Castelão, foi o 3-1. Foi um jogo muito bonito do ponto de vista técnico também. Esse é o jogo da minha vida. Esse é o jogo da minha vida. O maior chocolate que eu dei no Flamengo como jogador do Botafogo foi esse dia. Vai partir para cima da marcação de Leonardo. O Túlio fica aguardando, marcado pelo Cláudio. Cruzamento pro Túlio, meteu a cabeça. Gol! Eu me lembro que nós pressionamos o Flamengo todos os 45 primeiros minutos e mais uns 30 do segundo. Foram 75 minutos de uma equipe muito forte, muito confiante, muito decidida, com uma capacidade de pressão muito grande. O meu gol foi um escanteio do lado direito, cobrado pelo Sérgio Manuel. E a bola foi no segundo pau, o Gotardo cabeceou para o gol, em diagonal, e eu estava posicionado no primeiro pau e pude esticar a perna e desviar a bola para o gol, superando o goleiro Kleber. Do Botafogo! Ela veio por baixo, o Gonçalves mete o pé direito. O Túlio estava por ali, tirou do Paulo César. O Flamengo é aquele timaço, não? Edmundo, Romário e Sávio. E nós, com o nosso time de operário, nosso time bem trabalhado pelo técnico Paulo Tuori, conseguimos ganhar de 3-1 e dali nós mostramos que realmente estavam vivos na competição e que nós tínhamos condições de chegar ao título. E um outro jogo muito importante também, que de repente ninguém, né, se deu conta do que aconteceu, mas o Cruzeiro em Belo Horizonte. Nós, por sinal, perdemos o jogo, mas a diretoria mostrou uma credibilidade tão grande para a gente, né, no nosso grupo na época, que quando eu saí dali eu falei, pô, não é possível, eu acho que esse grupo pode chegar. Esse jogo também foi muito importante, porque ali talvez tenha sido a virada, né? Talvez ali o trabalho interno do Botafogo tenha funcionado muito para que o time começasse a rodar e deslanchasse na direção do campeonato. Botafogo!